Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana e hoje. Baguncinha. Antes de mais nada, você que tá aí, você vai fazer o seguinte, clica no dedo no like, porque hoje não é só pra sardinha raiz não, hoje tem que dar like todo mundo. Hoje o programa tá sensacional, aí já começa diretão com o nosso querido índice Bovespa, que fechou a semana com mais de 2% de queda. E o ETF, a UVP11, que replica o índice fundamentalista da UVP, assim ó como é que foi a situação. E tem muita coisa aqui acontecendo nessa semana pra gente explicar esses números. A gente vai falar aqui sobre os conflitos lá no Oriente Médio, sobre petróleo, sobre a queda dos juros aqui no Brasil, de como está sendo visto como um momento de ouro, gold times, pelos investidores estrangeiros. Mas a gente já começa aqui o nosso giro de notícias com aquela que foi a maior derrota de um governo brasileiro frente ao Senado desde o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim! A humilhação, a coisa triste, caótica que esse país vem vivenciando. Pela primeira vez na história, na verdade não, pela segunda vez na história, os senadores rejeitaram a indicação de um ministro do STF, o que caiu como uma bomba em Brasília. A situação já estava estranha há muito tempo. O Senado demorou mais de 5 meses para fazer uma sabatina do advogado-geral da União, o Jorge Bessias, que era a aposta do Lula para garantir uma cadeira longa no STF, porque ele é jovem, né? Tem 45 anos de idade só e poderia ficar no Supremo pelas próximas 3 décadas. Foi assim que aconteceu com o Gilmar, né? Ele acabou ficando um bom tempo, o nosso querido decano. Chegou aí novinho também. Lembrando que isso vem sendo uma prática comum do Lula. Ele indicou o Dias Toffoli com 41 anos, o Cristiano Zanin com 47, o Flávio Dino já um pouco mais, né? O Flávio Dino já estava com 55 anos, sendo que desde 2015, quando foi aprovada a PEC da Bengala, a idade para aposentadoria compulsória dos ministros subiu de 70 para 75 anos. O fato é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já estava muito chateado com Lula, porque ele fez feiura, não indicou o ex-presidente Rodrigo Pacheco, que na época era considerado o nome certo ali pela companheirada, né, meus companheiros? E aí não deu outra. O Bessias até passou pela CCJ do Senado, achou que era tudo teatro, né, porque normalmente essa coisa já começa meio combinada, mas no plenário ali veio a paulada, com um placar de 42 a 34 pela rejeição dele. Abraçou uma jovem senhora, triste, combalido, abalado, e depois a direita comemorou até descobrir que teve dedo do Xandão. Aí eu não sei mais se estão comemorando nesse momento ou não, você me comenta aqui se ainda estão comemorando. Ele chegou a falar na sabatina que não concordava com o inquérito das fake news, né? Chegou a falar tudo quanto é coisa pra poder conseguir. Ele falou que ele era evangélico, falou sobre Deus, ele tentou de toda maneira ser um homem legal, mas foi insuficiente, né? A imprensa falou em revolta do Lula e desespero do Palácio do Planalto, e que o Lula não vai abrir mão de fazer uma nova indicação pessoal, e também que ele poderia até romper as relações com o Alcolumbre por conta disso. Vai encerrar a relação, Lula? Já tá encerrada, meu lindo, não sei se você percebeu. A pessoa acabou de tomar um fora e fala, não, eu não vou querer, não. Não é assim, meu lindo, você já tomou fora, tá dado. A verdade é que foi uma derrota direta, pessoal e também institucional do presidente. Acabou mostrando uma falha grave na articulação política, e o pior é que ela acontece às vésperas de uma eleição presidencial com a polarização extrema no Brasil, o que aumenta muito o peso político dessa questão aqui pro governo, né? Inclusive tem muita gente falando que ficou praticamente inviável o Lula ainda conseguir preencher essa vaga no STF, faltando só 6 meses para as eleições. E o problema maior pro governo é que essa votação deu muito mais força pro Flávio Bolsonaro, que é senador. Mas aí o que ele fez? Deu uma fraquejada, né? Perguntaram o que ele tinha a ver com isso. Você acredita que ele disse que não tinha nada a ver com isso? Teve não, bobo. Eu não fiz articulação nenhuma, não. Isso aí foi como acontecendo e tal. É o menino do bochechão, né? O Flávio. Pelo amor de Deus. Nessa república, tá faltando um homem. Sinceramente, né? Porque aqui, dos dois que a gente tá tendo aqui, ó, um concorrendo com o outro, não tem um que é macho mesmo. Que é um que se fudeu. E aí tá falando, não, vou ter que terminar as relações, acabou já a relação, né? Tinha que ter ido lá na televisão e falado, eu vou agressivar com vocês, seus fela da... E o outro falou, não tem nada a ver com isso aí não, foi coisa do pessoal aí. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E ele tá lá dentro, no dia a dia, né? Pau a pau com o Lula nas intenções de voto. Lembrando que as últimas pesquisas estão mostrando o quê? Mostrando uma situação complicada pro Lula. Estão mostrando o empate técnico do Lula, tanto com o Flávio quanto com o Romeu Zema no segundo turno. Sem falar que a diferença pro Ronaldo Caiado caiu pra pouco mais de 3 pontos. Eu acho que ele perderia até pro Renan Santos, se brincar, né? E além dessa questão meramente política, o governo ainda tem um problema fiscal gigante pra resolver. A gente teve o pior mês de março da história nas contas públicas, com um rombo de quase 74 bilhões de reais aí, mesmo com a arrecadação de impostos batendo mais um recorde. E aí fica difícil fechar essa conta, e isso acaba travando aqui algum projeto do Lula pra tentar fazer mais populismo, distribuir dinheiro, tirar um poço
aqui, né, outra ali, porque esse tipo de medida pressiona ainda mais as contas e o resultado é um enfraquecimento ainda maior do governo lá no Congresso. Mas como tem outras formas de dar aquela forcinha pro trabalhador brasileiro, principalmente depois desse 1º de maio, né, o que o ministro da Fazenda, Dário Durigan, falou é que eles vão liberar até 20% do FGTS pra galera poder pagar as dívidas. Nossa senhora, cara. Pode ir até o limite de 20%, você vai poder abater nas dívidas. Ah, mas pegar o dinheiro da pessoa e usar pra pagar dívida de banco... Isso é zoado, cara. Pô, não cansa essa porra desse governo, não cansa de transferir dinheiro pra banco, cara. Ah, tomar, viu? Nossa senhora. Ô, até eu que tô ganhando dinheiro já tô achando ruim já. Pelo amor de Deus, cara. Sério mesmo, tem que ter um pouquinho de hombridade. Eu não posso tirar o dinheiro pras coisas que eu quero. Mas aí eu posso tirar pra pagar dívida? Engraçado, né? Para. Ô, eu gosto de banqueiro, viu? Mas o Lula gosta mais que eu. Eu vou ser bem sincero. Ô, meus amigos, gosto do pessoal, mas Lula, pô, tá de parabéns. Nem eu conseguiria pensar em tanta forma de transferir dinheiro pra banco. Pense em alguma forma diferente, transferir um dinheiro pra economia, outro lugar, os bancos vão até ganhar mais dinheiro. Nossa senhora, é medo de você chutar o saco de alguém e acertar a cabeça desse governo, pelo amor de Deus. Bom, até, ok, metade das famílias brasileiras estão endividadas, 45% dos brasileiros estão tentando procurar uma segunda fonte de renda pra tentar sair do buraco, mas aí, nesse novo programa, o governo tá falando também que vai renegociar essas dívidas, podendo abater até 90% do valor total. Aí já é melhor, né? A pergunta Não, esse aí é o problema. Esse aí é um problema fiscal. Mas depende. Não sei, se ele simplesmente for negociar com os detentores das dívidas e para os banqueiros ganhar o dinheiro, eles têm que liberar uma diminuição do juro, é ótimo. Isso aqui foi uma mamada nos banqueiros. Obviamente, para mamada ser legal pros dois, alguém tem que oferecer alguma coisa em troca. Então os banqueiros devem oferecer essa redução. Aí já fica legal. Se for isso aqui que foi feito, aí já é bacana, porque aí você tem uma redução no preço da dívida e o banqueiro consegue receber um dinheiro que ele não ia receber. E aí o nome fica limpo para sujar de novo. Mas se for subsídio do governo, aí é ruim. Se for subsídio do governo é bom também. É isso aí. Tem mais é que aumentar a dívida pública mesmo, pra gente subir essa taxa de juros pra 17, 18, que eu tô insatisfeito com a renda fixa. Tô achando que o Lula tá gastando pouco, tá humilde. Podia começar a trocar esses aviões, essa frota, botar um dinheiro no pessoal. Eu cansei de ficar defendendo coisa aqui que não vai me agregar em nada. Isso aqui me agrega. Se botar essa taxa de juros em 21, aqui vai fazer dinheiro. Ah, mas a bolsa vai cair. Bom que eu compro barato. Vou estar ganhando muito dinheiro na renda fixa e com dinheiro pra colocar na negócio. Nossa, 20% pra mim resolvia. Você nem se compensa eu continuar trabalhando se botar essa taxa de juros aí. O fato é que essa questão do endividamento também tá pegando as empresas. A situação tá bem crítica. A inadimplência chegando a 6%, maior taxa desde 2018. E é claro que isso tudo é um reflexo de um juro ainda muito alto no Brasil. Nessa semana, o Banco Central cortou a Selic para 14,50% ao ano. Mas ainda assim, a gente ainda tem um juro real absurdo, mais de 9%. O que foi? O que você tá fazendo? Comemorando. O segundo pior do mundo, só atrás da Rússia. Mas também, né? A Rússia tá tranquilo, né? Não tem guerra, não tem nada. E o ponto aqui de atenção que tá preocupando o Banco Central é um possível descontrole da inflação. Nossa, quem diria? Que já tá subindo 0,9% agora em abril, puxada pelo preço dos alimentos e bebidas. Da Cacau Show também, que aumentou o preço de tudo, a gente teve que comprar. Aí tá um absurdo o preço de chocolate. Sem falar que as passagens aéreas podem pesar ainda mais no índice dessas próximas semanas. Nossa, quem diria, né? Que fechou esse Strait de Hormuz, aumentou o preço do petróleo. Porque os preços estão disparando por conta da crise do petróleo aí no conflito do Oriente Médio. Isso também acabou influenciando a decisão de juros lá nos Estados Unidos. Nossa, o Trump, mais diferente do Brasil, o Banco Central deles manteve a taxa como estava. A banda aí entre 3,5% e 3,75%, porque são indecisos. E essa foi a última decisão do Jerome Powell, como presidente do Fed, Federal Reserve. Foi quase um recado dele de que é um último ato. Ele não vai abrir mão dessa queda de braço com o presidente Trump. E vinha tentando aí há vários meses forçar uma queda de juros na canetada, né, o Trump, como sempre aí fazendo coisa agressiva. Ele é um rapaz bélico, né, belicoso, poderia dizer. O Powell, inclusive, já falou que quando sair da presidência, no dia 15 de maio, vai continuar como diretor do Fed, o que impede que o Trump tenha maioria no Conselho do Banco Central. Ele tá querendo arrumar rolo mesmo, né? Com relação à manutenção dos juros, o problema é o mesmo aqui do Brasil. A inflação nos Estados Unidos subiu para 3,5% por causa da disparada no preço da gasolina, que aumentou quase 40% desde o início da guerra do Irã. Se ele quiser melhorar a situação agora, é só mandar uma bomba no Brasil também, que daí aumenta o preço da proteína animal. Faz isso, né? Já não aguenta mais. Joga bomba. E aí o Rei Dalio, né? O Ray Dalio aí, que é considerado um dos maiores investidores e gestores de fundos nos Estados Unidos, que tá avisando, já tem 50 anos, já escreve livro que ninguém aguenta mais, Princípios sobre a Nova Ordem Mundial, ok? Já tá falando que eles estão num período de estagflação, que é uma mistura perigosa de estagnação da economia, inflação alta e aumento também do desemprego. Ray Dalio que deve estar puto já, porque ele fez um livro para avisar para não fazer o que o Donald Trump tá fazendo. E é claro que isso ainda não é uma coisa muito alarmante, mas o fato é que essa crise do petróleo pode durar muito mais tempo do que o mercado previa. A situação no Oriente Médio continua muito incerta. Inclusive, você viu quem saiu da OPEP? Arábia Saudita. Pois é, olha que loucura, né? Então, você vê que a coisa não tá fácil. Até porque o exército de Israel manteve ataques no Líbano, mesmo depois da prorrogação do cessar-fogo que tinha sido aprovado na semana passada. Infelizmente, uma família brasileira acabou perdendo a vida num bombardeio no domingo passado, já depois desse cessar-fogo. E lá no Irã, o cessar-fogo com os Estados Unidos também continua em vigor. Mas os navios de petróleo ainda estão parados sem conseguir passar pelo Estreito de Hormuz. O Irã chegou a apresentar uma proposta para o governo americano para
reabrir o estreito e encerrar a guerra. Mas ela foi rejeitada pelo Trump e a cada dia que passa o mundo sofre mais com os efeitos dessa queda brusca aí na oferta de petróleo, que chegou a passar dos $110 o barril. O Banco Mundial já está prevendo aí um aumento de 24% nos preços da energia em 2026 por conta da guerra. E aqui no Brasil, nossa bolsa continua sentindo baque, porque nessa semana aí ela bateu a pior sequência de baixa dos últimos 9 meses. Você vê um resumão do resultado semanal dos principais indicadores econômicos aí, Ibovespa, IFIX, bolsas americanas e dólar. Bom, a gente fala, né, sobre o cenário econômico, mas é porque, de fato, para investidores, o que você tem que fazer é entender o cenário sem paixão. Ah, Raul, mas tem política. Ah, Raul, mas tem Flávio Bolsonaro e Lula, eu não posso olhar com paixão. Para investir, não. Para investir, você analisa aquilo que acontece. A partir dessa lógica do que acontece, você pensa onde você pode tirar o maior retorno e você faz sua alocação. O maior retorno possível, necessariamente, nesse período agora, é escolhendo boas empresas, que continuam mantendo seus números e que têm capacidade para aumentar o tamanho das suas operações nos próximos anos. Existem empresas assim no Brasil, na Europa, na China, em diversos lugares, e eu estou disposto a ajudar você a encontrar elas, se você quiser. A gente tem uma turma na UVP que começou no último dia 30 de abril, você está vendo essa aula agora, você perdeu a aula inaugural, mas se você quiser ainda deve de entrar nessa turma, senão vai ter que esperar a próxima, que vai ser no final desse mês, né? Mas é 30 dias. Se você quiser entrar nessa turma, ainda dá tempo, porque você pode ver a aula porque a gente deixou gravado. Então, se você quiser entrar nessa turma, clica no botão aqui embaixo, que segunda-feira a gente vai te chamar para você poder fazer sua matrícula e aprender a investir no Brasil e no mundo. Lembrando do compromisso da UVP. Pode entrar na UVP, assistir todas as aulas. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Ah, Raul, como é que eu vou saber se é verdade? Bom, eu deixo todos os vídeos no ar, né? Mas você pode filmar esse trecho aqui e se eu não devolver seu dinheiro, você me processa. Pega dano moral, toda a questão. Então, simples assim, não é? Então, o negócio é o seguinte. O que é uma rapidinha, Cazé? A rapidinha é a única coisa possível para se fazer caso você vai deixar o ar-condicionado ligado, porque o preço do combustível está muito caro. Então, faça uma rapidinha. Um bom ponto. E a Vale lucrou aí 1,9 bilhão de dólares! Mas rapidinho não é isso, né? Não, rapidinho é isso sim. É um jeito rápido de fazer com o ar-condicionado desligado pra gerar bafo no negócio. Pra mim é isso, uma rapidinha é exatamente isso. A Vale lucrou 1,9 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2026, com alta anual de 36% na comparação do contra ano. Mas o aumento dos custos operacionais foi mal recebido pelo mercado de ações e as ações caíram depois do balanço. Já a Suzano reportou um lucro líquido de 4,3 bilhões, queda de 32% na base anual, bom demais por causa do dólar, né? E o Banco Santander lucrou 3,8 bilhões, queda de 1,9%. Tomara que saia do Brasil, já tá na hora. Esses bancos estrangeiros têm que voltar pra casa deles, com resultado mais fraco e sinais de pressão na qualidade do crédito. Bom demais, volta pra casa. Tá achando ruim? Tá achando pouco? Vai pra Espanha. As empresas americanas de tecnologia, as Big Techs, apresentaram resultados decepcionantes no primeiro trimestre, que fizeram as ações da Amazon e da Microsoft cair 3%. É pouco, né? E da Meta despencar 10%, mesmo com lucro de 30 bilhões de dólares. A exceção foi a Alphabet, dona do Google, que lucrou 62 bilhões de dólares e viu as ações subirem forte na quinta-feira. Não tá mexendo com droga, porque não tem condição. Todo mundo se lascando e alendo bem. E a chinesa BYD. Como é que o cara falou pra gente chamava a BYD? BYD. Eu visitei lá. Põe a BYD explodindo. Teve a maior queda de lucro dos últimos 6 anos, principalmente por causa da queda forte nas vendas de carro na China. Realmente, lá não estava tendo tanto BYD assim não, né? A Polícia Federal também deflagrou uma grande operação contra o esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. Todo dia deflagra corrupção e nunca acaba a corrupção. Com um prejuízo estimado em mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. Pelo menos 25 servidores da Receita Federal e 9 despachantes são investigados por facilitar a liberação de milhares de produtos sem pagar imposto. E o governo do Distrito Federal pediu uma garantia para o Ministério da Fazenda para fazer um empréstimo de 6,6 bilhões de reais com o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, numa tentativa de dar mais fôlego pro Banco BRB, envolvido no escândalo do Banco Master. Olha que maravilha. Vocaro faz festa e quem paga é a gente. A Câmara dos Deputados aí instalou uma comissão especial para analisar aspectos que tratam do fim da escala 6x1. Fiz vídeo sobre. O presidente Hugo Mota escolheu o deputado aí, Léo Prates, para ser o relator do texto, que deve ser apresentado entre os dias 20 e 22 de maio. Inclusive, se você quiser dar alguma opinião para eles, estão tudo assistindo aqui o canal, é verdade. Recebi um monte de mensagem de deputados perguntando se a gente não queria fazer algum complemento no projeto de lei, então você pode comentar aqui embaixo que a gente já faz os devidos complementos aí, ó. Estamos influenciando Brasília. Que merda, hein? Porque com tanta de decisão merda que vocês estão tomando, eu espero que vocês não tenham tirado a ideia daqui. Inclusive a CNI falou que isso pode ter um impacto aí de 267 bilhões por ano para as empresas. E para fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente boa. Homem é preso, é boa. Homem é preso depois de ameaçar passageiros com espada em saguão do aeroporto de Viracopos. E a CBF fechou 2025 com déficit de 182,5 milhões. Aí, ó, rombo na CBF. E culpa passivos antigos. Agora, o que os tem a ver com isso? E a Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo 9º ano seguido. Também, você já viu o pessoal lá? E o Brasil alcançou o 32º lugar. Tá até bom. E olha que nós é até felizinho, né? Até que é feliz, baseado na qualidade aí.
né? Ah, mas o legal de rapidinho no carro é deixar aquela... Você mexendo no celular não ficou legal, não. Mas era isso, eu tava ocupado. Não tem mais o que fazer, eu tava marcando uma rapidinha. Agora pronto, agora eu tenho que parar pra ouvir ele contar piada de rapidinha, não pode... Ele precisa de atenção, ele tá mexendo no celular o vídeo inteiro enquanto eu tô falando. Aí na hora que eu pego o meu, não pode. Você vê o tanto que é legal a sua postura. E o outro tá mexendo no computador, trabalhando, agora você vê. E eu tô trabalhando no celular também. Eu sei, pois é, mas você fica trabalhando, eu não posso trabalhar, é só você que pode. É que você tá tipo gravando. Aqui no seu